Bom dia, de volta com na saleta de leitura, num outro lugarzinho da saleta, porque na minha poltrona preferida a luminosidade desta manhã impede uma boa visibilidade da gravação. Mas enfim, hoje quero apresentar um livro, um pequeno romance que eu achei espetacular. Trata-se de Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Ele é um pequeno volume. Aqui vem referido como se fossem crônicas colombianas, mas acho que nós podemos falar de um pequeno romance, uma novela. O nome, a identificação não é o mais importante. O importante é a narrativa em si. O que temos de interessante aqui é que nós vamos saber do último dia de vida do Santiago Nazar, que é a personagem que vai ser assassinado, e nós vamos ficar sabendo do que ele viveu no seu último dia de vida através do relato de várias personagens. E esses relatos, na maioria das vezes, não são coincidentes. Por exemplo, só para uma ideia, em relação ao tempo, uma das testemunhas vai dizer que no dia em que mataram Santiago Nazar, com certeza estava chovendo. Outra personagem vai dizer que o tempo estava bom. Claro que é uma informação aparentemente de pouca importância, mas ela serve para nos demarcar a dificuldade que é chegarmos ao que realmente aconteceu. Este livro foi publicado um ano antes do Gabriel Garcia Marques receber o Nobel de Literatura, prêmio que o consagrou definitivamente como um dos maiores escritores da nossa época. É um livro muito interessante, é um quebra-cabeças praticamente que é montado aqui. A linguagem digamos assim, envolvente. Aqui na orelha do livro diz o seguinte: no dia em que o matariam, Santiago Nazar levantou-se às 5h30 da manhã. Fatalidade, destino, o absurdo da existência humana. O que explica a tragédia que se abateu sobre o protagonista de Crônica de uma Morte Anunciada? Neste romance curto, de construção perfeita, Gabriel Garcia Marques monta um quebra-cabeça cujas peças vão se encaixando pouco a pouco através da superposição das versões de testemunhas que estiveram próximas a Santiago Nazar no último dia de sua vida. Em que e em quem acreditar? Como descartar a parcialidade das versões e o espelho quebrado da memória dos envolvidos? É isso que o leitor vai descobrir ao longo da narrativa sóbria e direta, cuja estrutura toma emprestado o rigor jornalístico da reconstituição dos fatos, tão cara a Garcia Marques. Todo o tempo, porém, o autor de clássicos contemporâneos como 100 Anos de Solidão e Amor nos Tempos do Cólera mantém a poesia, a sensualidade e a beleza de sua história e de seus personagens. Na tentativa de entender o quebra-cabeça e de buscar o depoimento mais fiel, se é que isso poderia existir, o meu livro está todo sublinhado, marcado, escrito nas margens.
Eu cresci numa época em que o livro era considerado tão sagrado que ele não poderia ter páginas amassadas, riscadas, uma pontinha dobrada lá em cima, nada. Não se podia macular o livro. Ao longo da minha vida de leitora, eu entendi que o livro, quando conversa conosco, ele é o depositário também dos nossos pensamentos. E que sublinhar, anotar nas margens, marcar as páginas, é apenas uma forma de dizer o quanto o livro teve a contar, o quanto ele despertou reflexões, o quanto ele trouxe passagens que se tornaram importantes pela nossa concordância com elas, pela nossa discordância, pela nossa necessidade de procurar uma informação maior sobre o que ali está escrito, pela reflexão que ela suscitou. Se eu fosse um livro, gostaria de que minhas páginas estivessem todas sublinhadas e rabiscadas pelos meus leitores. Então, a sugestão de hoje é o Gabriel Garcia Marques, não com o livro de que todos falam, ou com os livros de que todos falam, que são os dois que eu já citei, mas com este exemplar de concisão, de inteligência e de beleza, que é Crônica de uma Morte Anunciada.